Não é propriamente surpreendente, mas o que é que isto diz em termos políticos sobre o papel do Presidente e esta situação em concreto? Este era o cenário mais previsível. Se olhássemos para os sinais que Marcelo foi deixando, uma espécie de migalhas que, se nós agora percorrermos para trás, nos levarão a esta conclusão. A primeira delas foi a rapidez com que Marcelo Rebelo de Sousa recebeu os sindicatos de professores, logo após uma decisão, segunda decisão do Governo para manter aquele calendário e aquele prazo e aquele número de anos de devolução que tinha estipulado. Foi muito rápido Marcelo nessa recepção. Em segundo lugar, este discurso muito recente que Marcelo teve de chamar a atenção para aquilo que é um período eleitoral muito prolongado, apelando até a alguma sensatez por parte dos protagonistas. Eu penso que Marcelo Rebelo de Sousa percebeu, intuiu que, na verdade, há aqui um problema complicado para o Governo. E este cenário, embora pareça o cenário mais complicado para António Costa, é, na verdade, um cenário, se calhar, mais fácil, porque se ele não tivesse rejeitado este diploma, ele teria ido de novo para o Parlamento e aquilo que já se esperava, porque tinha sido anunciado pelo Bloco de Esquerda, era uma apreciação parlamentar, que poderia levar até a que, na verdade, com votos do PSD, e o PSD deixou entender que isto poderia acontecer, uma reformulação completa daquilo que era Ou seja, na o que mesma estás a dizer negociação. é que ainda há margem para que esta negociação decorra e, obviamente, o Governo é protagonista também nessa mesma mesa de negociações, Ricardo. Sim, porque este é, digamos assim, o argumento mais fácil de defender, o argumento de que as negociações não podem ser encerradas neste momento. E Marcelo Rebelo de Sousa acredita, sabendo que vem aí um ano eleitoral, que o Governo irá fazer algumas cedências, até porque já teve sinais da Madeira e dos Açores de que, na verdade, pode haver um outro cenário diferente deste. Por outro lado, e Marcelo eventualmente virá invocar isso, o Governo ainda não foi completamente transparente relativamente aos custos daquilo que é a devolução inteira de todo este tempo. Nós tivemos vários números, falava-se à volta de 600 milhões, mas esse não era o número, digamos assim, que os sindicatos achavam que seria e que alguns analistas também contabilizavam. Estávamos a falar, Ricardo, ainda há pouco, e é importante salientar aquele que foi o papel do Parlamento em todo este processo, porque só se chega a esta fase depois daquilo que foi decidido na Assembleia. Sim, aqui a Assembleia foi e continuaria a ser decisiva. Se houvesse um novo olhar do Parlamento para esta matéria, com os tais votos da direita e da esquerda unidos, o Partido Socialista teria, em qualquer situação, que voltar para a mesa das negociações. Agora, a verdade é que o Governo vai agora para a mesa das negociações muito mais frágil. Depois deste veto presidencial, os professores sentem-se muito mais encorajados para a sua luta e para, nessa negociação, impor outras condições que para António Costa serão agora mais difíceis de acomodar. Ou seja, é a tua convicção que o Governo terá de partir para esta ronda negocial com uma proposta, pelo menos, para que se inicie esse processo? Sim, estas críticas que ouvíamos há pouco e que são críticas gerais, é de que, na verdade, nessa mesa de negociações, o Governo apenas trazia uma única proposta. Enquanto que os sindicatos dos professores tinham várias alternativas, o Governo afincou o pé sempre numa única. Claro que olhando para o Orçamento de Estado, olhando para aquilo que era o impacto das contas, mas na verdade há uma outra razão que é aquela que verdadeiramente preocupa António Costa, é que se os professores vencerem esta guerra, muitas outras portas de guerra se abrirão com outras classes profissionais que olharão para este exemplo e irão pedir uma situação idêntica. E então aí abre-se uma caixa de Pandora. Ricardo, mas acreditas que esse é um risco sério nos próximos tempos? Nós estamos a ver a contestação que tem vindo a acontecer, estas greves sucessivas, todos os dias noticiamos paralisações em diferentes áreas. Sim, é um risco sério por dois motivos. Em primeiro lugar, porque a partir de agora já não há, digamos assim, a paz social que, sobretudo, o Partido Comunista, que tem uma forte influência junto dos sindicatos, sempre garantiu ao Governo. A partir de agora, o Governo está por sua conta, já não tem essa proteção, chamemos-lhe assim, de alguma contenção por parte de sindicatos, de organizações profissionais. Em segundo lugar, porque estamos a entrar num ano eleitoral, onde os protagonistas sabem que qualquer barulho que façam tem imediatamente um impacto político. António Costa não quer, na véspera de eleições europeias, já daqui a pouco, eleições legislativas mais tarde, uma contestação geral na rua. E é isso que pode vir a acontecer. E é isso que António Costa teme. E sabe-se qual é que é a pressão dos professores na rua? É imensa, claro. E sobretudo em termos de impacto eleitoral, Ricardo. Claro, e sobretudo porque a posição do Governo ficou muito fragilizada com esta noção de que não houve verdadeiramente um espaço para diálogo.
António Costa, ao contrário do que aconteceu em muitos outros setores, fez aqui uma blindagem a uma posição, que certamente era sobretudo avançada pelo Ministro das Finanças, mas que deixou de ter fundamento junto da opinião pública. Está, no fundo, Ricardo, a bola totalmente do lado do Governo. E voltamos à questão de que vai ter de ser, provavelmente, o Governo a apresentar uma proposta inicial nesta ronda negocial. Sim, agora a bola fica do lado do Governo e o Governo tem que reconfigurar o seu posicionamento, eventualmente até invocando agora este veto presidencial para dizer que, ao contrário daquele que era o seu plano inicial, tem que agora fazer cedências. E desse ponto de vista, por isso é que eu há pouco dizia que eu acho que esta foi, se calhar, a melhor solução para o Governo. Pode parecer a mais antipática, pode parecer aquela que o está a obrigar a um recuo que não pretendia, mas, na verdade, se houvesse uma promulgação do Presidente, a questão voltaria para o Parlamento e, como estamos ainda agora a ouvir com estas declarações, o Parlamento iria reapreciar este problema e, ao reapreciar, ia obrigar de novo o Governo à negociação. Mas era uma negociação ainda pior, porque era uma negociação contra todo o Parlamento. Era o PS absolutamente sozinho. Agora, o PS, pelo menos, pode invocar aquela que foi uma decisão presidencial para voltar de novo à mesa das negociações, evitando esse embaraço de uma coligação negativa que o juntava CDS, PSD, Bloco de Esquerda e Partido Comunista. Estávamos há pouco a falar dos custos eleitorais desta matéria para o próprio Primeiro-Ministro e até na popularidade de António Costa. Que reflexo é que isto poderá ter, Ricardo? Vai depender também do decorrer do decurso destas negociações? E vai depender muito da maneira, até da comunicação, que António Costa conseguir utilizar para salvar a sua face nesta questão. Porque a verdade é que ele fez aqui um fim-capé muito forte. Ele disse sempre, não há uma outra solução. Esta é a única alternativa. Aliás, disse, e é isso que sabe a opinião pública. Daqui para a frente aproximam-se as eleições. Exatamente. A partir de agora ele não pode continuar com essa posição absolutamente inflexível. Até porque ele tem também uma porta de saída que, de alguma forma, com esta solução, Marcelo Rebelo de Sousa permitiu a António Costa, que é prolongar isto muito no tempo, ou seja, lançar isto para outras legislaturas, porque até aí os professores também deixaram essa flexibilidade, não querer esta devolução apenas num prazo de 1 ano, num prazo até de uma única legislatura. E aí até o próprio Ministro das Finanças perde os seus argumentos, porque o impacto financeiro acaba por se diluir num prazo bastante mais prolongado. Em sentido exatamente contrário, tendo em conta aquele que é o perfil político de António Costa, que já surpreendeu em várias ocasiões onde há negociações pelo meio, poderá sair daqui até do ponto de vista político, vitorioso, se correrem bem as negociações? Se correrem bem as negociações, exatamente. E se perceber que, e aí também vai depender muito dos professores, de não quererem agora humilhar o Governo com uma solução que seja completamente antitética com a posição inicial do Ministro da Educação. O Ministro da Educação, que de resto foi muito protegido por António Costa. Basta ver ao longo do verão que, à medida que outros ministros iam ficando mais frágeis, o Ministro da Educação foi sucessivamente elogiado por António Costa. E, portanto, aqui há também uma obrigação dos professores de deixar alguma escapatória para o Primeiro-Ministro. Vamos acompanhar, obviamente, todo este processo que agora vai ser reiniciado. Ricardo Jorge Pinto, obrigada por ter estado connosco na análise.